O nosso tema hoje são as curas efetuadas por Jesus. Quando nós lemos o Evangelho, não é? Ficamos emocionados, empolgados com aquelas curas admiráveis realizadas por Jesus. Talvez que a gente se emocione mesmo bastante pensando nas pessoas como estavam sofredoras e como foram beneficiadas pela ação de Jesus. Algumas pessoas acham que essas curas de Jesus eram milagrosas. Jesus teria mudado as condições de vida daquelas pessoas, da doença para a saúde, e ele fez isso derrogando leis divinas, porque ele tinha grande merecimento diante de Deus. Não é assim que as pessoas pensam? Curas milagrosas. Mas nós, à luz da doutrina espírita, sabemos que Deus rege a vida por leis naturais, perfeitas, imutáveis. Elas não precisam ser derrogadas para que alguma coisa se faça. Dentro dessas leis, já está previsto e providenciado tudo aquilo que for necessário fazer. Depende apenas de que se saiba como agir dentro dessas leis e que se tenha capacidade para acionar essas leis, não é? Vamos então, à luz da doutrina espírita, relembrar alguns conhecimentos que nos ajudam a entender como se dão as doenças, as curas. E aí nós entenderemos melhor a ação de Jesus nas curas que são relatadas no Evangelho. Comecemos então a pensar nos fluidos. Nós sabemos que vivemos envoltos em fluidos, uma atmosfera fluídica. E nós somos seres espirituais, estejamos encarnados ou não. E nós então, com o pensamento e com a vontade, nós agimos sobre os fluidos, que ficam impregnados das qualidades nossas, boas ou más, dos pensamentos, dos sentimentos com que nós fazemos vibrar esses fluidos. Nós influímos sobre eles. Eles são neutros, basicamente, mas conforme o impulso que eles recebem dos espíritos, os fluidos adquirem características especiais, não é? O espírito, quando age sobre os fluidos, ele influi também sobre o seu perispírito, que é de fluidos. Então, uma vez que ele está pensando, sentindo e agindo, ele não age só para o exterior, passa através dele, do seu próprio corpo espiritual, não é? E pode ser uma influência benéfica ou maléfica. Depende dos pensamentos e dos sentimentos com que a gente está vibrando, não é? Essa vibração nossa, essa nossa atividade, influência sobre os fluidos, se for intensa, reiterada, e nós estamos encarnados, vai repercutir no corpo. Porque os espíritos agem sobre o seu próprio perispírito. Mas nós encarnados, quando agimos sobre os fluidos do nosso perispírito, acaba repercutindo no corpo, quando isso é feito de um modo intenso e reiterado. Agora imaginemos que as nossas vibrações, os nossos impulsos não são bons. Se não são bons, vão causar lesões, perturbações no nosso corpo físico, através do perispírito. Então, vai dar oportunidade a que surjam as doenças, os desequilíbrios no campo material, no campo corpóreo, não é? É por isso que às vezes não se detecta uma causa no corpo, mas é porque vem da ação do espírito, não é? Então nós temos aí que a etiologia das doenças pode estar ligada a distúrbios espirituais. E esses distúrbios espirituais que acarretaram doenças, às vezes foram nesta encarnação, mas às vezes foram em encarnações anteriores e ainda estão repercutindo, não é?
É também por fatores espirituais que nós nascemos em determinada família. E aquela família possui um problema, uma enfermidade hereditária. E nós nascemos naquela família, não foi por acaso. É que nós temos ligação com aquelas pessoas. Ou porque nós precisamos da experiência daquela enfermidade que aquela família enseja, não é? É por condições espirituais que nós nascemos em determinada região do planeta. Naturalmente, certas regiões favorecem certas enfermidades corpóreas. E nós estamos naquela região, nascemos lá. Por que nascemos lá? Tínhamos ligações, precisávamos das experiências. Eu acho mais fácil a gente entender, por exemplo, em algumas regiões do Brasil havia o problema da carência de iodo e as pessoas todas ficavam papudas, não é? Desenvolviam o bócio. Então não é que aquele pessoal todo moralmente estivesse gerando doenças assim, mas eles estavam colocados num ambiente que eles não sabiam superar e por essa ignorância eles ficavam sujeitos à carência de iodo e desenvolviam o bócio, não é? É por questões também espirituais que nós sabemos ou não cuidar do nosso corpo. A educação das novas gerações, não é? Para entenderem o cuidado com os dentes, cuidar da higiene, lavar as mãos antes de comer, após ir ao banheiro, não é? São coisas mínimas, mas que muita gente não sabe. E não toma esses cuidados e às vezes acarreta para si enfermidades. Porque as enfermidades são próprias deste planeta. As imperfeições, estes problemas, estes germes, são naturais aqui do mundo em que habitamos, não é? Mas se nós sabemos cuidar do nosso corpo, nós nos defendemos. E se não soubermos, ficamos mais expostos. É uma questão espiritual, desenvolvimento intelectual e moral para viver, não é? Essa relação espírito-corpo nas enfermidades foi afirmada por Jesus, o grande mestre, não é? Não iria falar diferente. Quando ele curava alguém, ele dizia: os teus pecados estão perdoados. Quer dizer que ele relacionava problemas orgânicos com falhas morais, com atitudes espirituais, não é? Nós estamos estudando nesta unidade os feitos de Jesus. Vocês vão ter uma próxima aula que vai examinar as doenças que são causadas por influência de espíritos. Nesta aula nós não estamos falando disso. As doenças causadas por influências espirituais, obsessão, vão ser tratadas na próxima aula, certo? Então nós vimos que podemos enfermar por nossas condições espirituais. Pela ação que nós exercemos sobre os fluidos, acarretamos enfermidades para o nosso corpo. Mas também por ação espiritual, fluídica, nós podemos nos curar. Não é só uma mão para lá, também tem a volta, não é? Podemos prejudicar e podemos recuperar. Estejamos encarnados ou não, nós seres espirituais, recebemos de Deus, vamos assim falar meio de um modo brincalhão, mas para entendermos, recebemos um tanto de fluidos, cada um de nós, do fluido universal. Deus deu um pouquinho para cada um, é o nosso perispírito, é um reservatório de fluidos particular, não é? Cada um de nós trabalha com um reservatório de fluidos no nosso perispírito. E os fluidos bons podem servir como agente terapêutico, reparam o nosso perispírito, compensam os reflexos prejudiciais causados no corpo, não é? Então os fluidos podem ter ação curativa, nós podemos agir sobre os fluidos de modo a torná-los benéficos, a torná-los reparadores, reequilibrantes.
O poder curativo dos fluidos, daquela substância fluídica, vai depender da energia da vontade e da pureza da substância. Olha, porque algumas pessoas conseguem transmitir aos fluidos uma vibração, um estado benéfico, bem forte, de grande energia, pelo que ela pensa, sente sempre, não só na horinha em que ela faz uma oração ou deseja aplicar um passe, mas já é usual na vida da pessoa. Então ela dispõe daqueles fluidos muito benéficos, positivos, pureza da substância, não está contaminada por sentimentos inferiores, não é? E a energia da vontade, essa é importante. Eu gosto de contar sempre que o professor Newton de Barros, que era do Rio de Janeiro, ele foi ao Nordeste, e lá no Nordeste apresentaram a ele uma senhora curadora, que conseguia muito bons resultados, uma senhora simples, não é? Sem grande conhecimento intelectual, mas muito sentimento. E ele acompanhou esta senhora um dia nas andanças dela para ver como ela agia. E numa das andanças a senhora disse: professor Newton, agora o senhor faz a prece para nós. E ele fez a prece, não é? Fez com inteligência, procurando sentir. Quando ele terminou, ela falou: professor Newton, que prece fraquinha. Não vai dar, professor Newton. E aí ela fez a prece. A diferença do querer, do sentir, do buscar, ela vibrava mesmo, pensava mesmo, queria mesmo. Então essa energia da vontade, a emissão de fluidos é mais abundante. E os fluidos adquirem maior energia, maior força de penetração, não é? Aprendemos com Allan Kardec no livro A Gênese, porque no livro A Gênese ele fala das leis, das forças, fala dos fluidos e da ação sobre os fluidos. Ele diz lá: é muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica. É comum mesmo. Todos nós possuímos. Nós somos seres espirituais, agimos sobre fluidos. Então todos nós podemos produzir alguma coisa de bom. É comum essa faculdade de curar, de beneficiar as pessoas pela influência fluídica. E diz Allan Kardec ainda: e pode desenvolver-se por meio do exercício. E aí nós compreendemos que companheiros nossos se dedicam, a aprender como aplicar passes, e depois se devotam. Toda semana estão eles lá procurando pensar no semelhante, rogar a Deus, transmitir alguma coisa de bom. Certamente eles estão se beneficiando enquanto beneficiam aos outros. Seus fluidos vão ficando cada vez mais puros. E também eles desenvolvem a sua capacidade de pensar, de sentir em favor do próximo, não é? Mas continua Kardec: a faculdade de curar instantaneamente, pela imposição das mãos, essa é mais rara. E o seu grau máximo se deve considerar excepcional. Era o que acontecia com Jesus, não é? A imposição das mãos que curava instantaneamente. Pedro também, não é? Tiago, João, eles eram médiuns de efeitos físicos, então conseguiam certos resultados. Então nós não vamos encontrar com facilidade pessoas que, pela simples aplicação de um passe, modificam instantaneamente a condição de saúde da pessoa. Nós podemos ver pessoas beneficiando, inclusive com ajuda espiritual, que a gente roga, não é? Mas esses médiuns que agem instantaneamente, não é fácil encontrar. Não é, né? Jesus usou a ação fluídica para curar enfermos. Claro, ele curou aquelas pessoas todas por ação sobre os fluidos, não é? Está lá escrito em Mateus: Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças.
O que é que nós podemos entender? Jesus carregou as doenças do povo, não é? Tomou as enfermidades das pessoas? Não, aí ele ficava doente, não é? Não é bem isso. O que significaria? Jesus doava as suas energias admiráveis, transformava as condições em que as criaturas estavam. Mas para o público, para o povo, repercutia assim: ele tirou a minha doença. Onde será que foi essa doença? Isso eles não se perguntavam. Havia a transformação fluídica, a renovação fluídica, não é? E fazer assim, agir dessa maneira, curando por ação fluídica, Jesus queria que os discípulos fizessem. Ele recomendou: curai os enfermos. E nós agora vamos também ver um pouquinho mais que essa cura vai depender um pouco da pessoa a ser curada. Vamos ver as condições para que aconteça uma cura. Nós temos que ver a recepção e assimilação dos fluidos pela pessoa. Sim, tem que haver esse trabalho. Por isso mesmo que a gente prepara as pessoas para o passe, e nós então informamos, esclarecemos, falamos sobre o Evangelho, falamos sobre as leis de Deus, estimulamos as pessoas, e em seguida vamos aplicar o passe, não é? Que é para a pessoa entender o que se vai acontecer, não é chegar lá, você trabalha aí para mim. Não é assim. Tem que haver uma receptividade e assimilação dos fluidos. Então, essa recepção, assimilação dos fluidos, depende das condições no paciente, de cada pessoa. Por isso, uns recebem bem, outros não. E também do ambiente em que a gente está trabalhando. Por isso que a gente procura tornar o ambiente da sala de passes, onde a gente entra com respeito, com o pensamento elevado, não é? Por exemplo, um problema kármico, no sentido de que a pessoa tem um problema anterior. Não vai permitir um passe de mágica, porque está dentro das leis divinas. O que ela causou está em andamento, está em processamento. Não vai mudar só porque aplicamos um passe. Transmitimos fluidos. Pode ajudar a pessoa a sentir-se melhor, aliviada, fortalecida no entendimento, mas não vamos modificar a situação, porque são problemas consequentes de ações das pessoas e estão dentro da lei divina. E há então assim várias circunstâncias que favorecem ou não favorecem a permuta e assimilação fluídica. Uma dessas nós vimos é a vontade. Kardec esclarece bem isso também lá na Gênese, quando ele diz que com relação à corrente fluídica, repararam, ele fala de corrente fluídica, porque os fluidos são impulsionados, formam uma corrente, não é? A corrente fluídica, com relação a isso, o curador, qual é a função dele? Ele é uma bomba calcante. Ele está impulsionando os fluidos para a pessoa. Ele é uma bomba calcante. E a pessoa que está recebendo esta ação? Ela deve ser uma bomba aspirante, que puxa para si. Algumas vezes, conforme a enfermidade, o caso, é necessária a simultaneidade das ações. O curador desejando curar, emitindo, e o paciente recebendo. Em outras ocasiões, às vezes basta um impulso só, de alguém que funcionou como bomba aspirante, ou de alguém que funcionou como uma bomba calcante. Mas nós estamos começando a entender algo diferente a respeito da fé. Nós estamos começando a perceber que fé não é uma virtude mística. Eu creio em Deus, creio em Jesus. Vou ficar bom? Sim, eu creio que vou. Essa crença simplesmente não vai funcionar. A fé tem que funcionar como uma força atrativa. Claro que vai haver as condições das leis divinas para se dar, mas a pessoa tem que desejar, receber. E se a pessoa não tem essa fé?
sei lá se vai me beneficiar ou não, dizem, né? Mas eu não sei não, ando tão desanimado, descrente. Se a pessoa não tem essa força atrativa, ela opõe à corrente fluídica uma força repulsiva. Ela não sabe, mas ela mesma está impedindo. Por isso alguns ambientes são refratários, descrentes, agressivos, não favorece. Se não for uma força repulsiva, pelo menos uma força de inércia, que paralisa a ação. A pessoa descrente, a pessoa desanimada, por isso é que precisa estimular a pessoa, preparar, alentar, para ela tomar uma atitude diferente, não é? Agora nós começamos a entender melhor quando Jesus dizia assim: se tiveres fé, ou a tua fé te salvou, quer dizer, havia na pessoa uma atitude, uma disposição, uma fé que favoreceram a recepção da cura fluídica. Agora que nós entendemos um pouquinho mais do assunto, relembramos a doutrina espírita, vamos ver algumas curas que Jesus fez e nós vamos perceber a ação fluídica nelas, não é? Lá em Jerusalém havia o tanque Betesda. Era um tanque em que as pessoas acreditavam que numa certa hora, ninguém sabia quando, as águas se movimentavam naturalmente. E aí a pessoa que primeiro se lançasse naquelas águas ficaria curada da sua enfermidade. Eles achavam que eram anjos que movimentavam as águas em determinado momento. Será que eram também correntes de água sulfurosa, de água que tivesse algum benefício? Nós não sabemos, sabemos apenas o que o pessoal pensava das águas do tanque de Betesda, não é? E Jesus, certa vez, estando lá, viu um homem paralítico, e Jesus perguntou para ele: queres ser curado? O homem queria sim, mas ele explicou para Jesus: quando as águas se movem, até que eu consiga me mexer, alguém já se lançou nas águas. Quer dizer, já obteve o benefício e eu não. E Jesus então voltou-se para ele: levanta-te, toma o teu leito e anda. E o homem se sentiu instantaneamente curado, tomou o seu leito, que era uma espécie de tapete que enrolava para transportar, não é? E pôs-se a andar. Esta cura admirável Jesus realizou, compadecido daquele homem, não é? Nós notamos que Jesus não fez nada, não usou recurso material nenhum, não é? Ele só falou para o homem, não é verdade? Mas ele perguntou antes: queres ser curado? Ele estimulou no homem a vontade de, não é? Com outro paralítico, agora em Cafarnaum, Jesus também vai dizer para ele: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E o homem se levanta e parte para a sua casa. Olha, Jesus usou nesses dois casos apenas o olhar. Devia transmitir um magnetismo, não é? E a palavra estimuladora. Claro que Jesus estava emanando fluidos. Não era só olhar para a pessoa, não era só falar algumas palavras. Jesus estava emanando fluidos constantemente. E com a sua vontade, ele estava direcionando os fluidos em favor do enfermo. Mas ele nem tocava no enfermo e não usou nenhum outro recurso material. Não é? Só a palavra, o olhar. E conseguia as curas das pessoas. Agora, narra o Evangelho também que todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias traziam até Jesus. Ele os curava impondo as mãos sobre cada um. Agora já vemos Jesus impondo as mãos. Agora ele não está só usando o olhar, ele não está só usando a palavra, ele já está impondo as mãos.
Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: Senhor, se queres, podes tornar-me limpo. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: Quero, fica limpo. E aquele homem sarou também instantaneamente, não é? Então nós vemos agora Jesus utilizando algo mais, o toque, a transmissão de fluidos pelo toque, não é? Numa outra oportunidade, é uma passagem linda que vocês devem procurar ler nas citações que vocês têm aí no livro, ler inteiramente porque é muito linda. Certa vez eu fiz uma palestra só sobre essa passagem, o cego de Jericó. Jesus passando na cidade e ao redor de Jesus estava sempre uma multidão, né? Aquele pessoal todo interessado, além dos discípulos, pessoal interessado em receber alguma bênção, presenciar algum fenômeno. Então era muita gente ao redor de Jesus, fazia um vozerio, um tumulto. Um cego estava lá à margem do caminho e por aquele vozerio todo, ele ficou sabendo que era Jesus, o profeta de Nazaré, que estava passando, aquele homem que curava as pessoas, não é? E ele tentou seguir Jesus, levantar-se, chamar, mas não era fácil. Então ele clamava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Teve gente que falou: cala, não atrapalha o mestre. Mas ele continuava clamando. Jesus se deteve e mandou chamá-lo. Lá foi alguém dizendo: tem bom ânimo, o mestre te chama. E aí diz que o homem, esse cego, lançou de si a sua capa. Olha que simbolismo que a gente às vezes precisa encontrar no Evangelho. Como é que ele lançou de si uma capa? É porque a gente anda com os seus problemas, as suas dores, os seus medos, os seus erros. É uma capa que a gente tem sobre nós, não é? Mas para ir ao encontro do mestre, tira essa capa, larga de lado, não é? Ele largou a capa e levaram ele até Jesus. Que queres que eu te faça? Jesus perguntou para ele. Já imaginaram a gente diante de Jesus? Que queres que eu te faça? Podendo oferecer tantas coisas, mas ele pediu o que era realmente necessário para ele seguir sua vida adiante. Senhor, mestre, que eu torne a ver. Vai, a tua fé te salvou. Ele tinha disposição, a busca da cura, ele tinha disposição para isso. Imediatamente o cego tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Tiramos daí outro simbolismo. Tornar a ver, o que aconteceu com o cego? Ele ficou uma pessoa comum, todo mundo vê, todo mundo enxerga. Ele enxergava também de novo. Mas ele seguiu a Jesus pelo caminho. Quando a gente entende as coisas espirituais, não é? A gente vive, mas seguindo os ensinamentos do Mestre. Em outro episódio, aquele em que Jesus está no Horto das Oliveiras e ele vai ser aprisionado. Chegam os soldados e Pedro tenta defender Jesus. Ele toma da espada que trazia e fere o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Jesus, entretanto, atalhou, dizendo: deixai, basta, não é? E tocou a orelha do servo ferido e o curou, instantaneamente. O homem estava com a orelha cortada pela espada de Pedro, mas Jesus recompôs na hora extraordinária, tocando a orelha do homem. Aí eu já vemos de novo, não é? O toque. E há muitos exemplos de curas que Jesus fez. No comecinho da sua tarefa, lá em Cafarnaum, ele estava morando com Pedro, e Pedro tinha sogra, quer dizer que ele era casado, não é? Então, a sogra de Pedro estava com febre muito alta. Jesus tomou a mulher pela mão e repreendeu a febre. A gente lê isso no Evangelho e tem que entender. Será que Jesus falou: febre, vai embora? Não fica nessa mulher?
Mas talvez ele possa ter falado porque é o uso da palavra estimulando a vontade do enfermo, não é? Nós já soubemos, por exemplo, de um menino que, estando com um câncer, ele tomou assim aquela decisão. Todo dia ele falava: não quero você, vai embora. Não quero você comigo, vai embora. Ele mentalizava, ele obteve melhoras, ele obteve recuperação, porque ele estava comandando através do pensamento, da vontade, dos fluidos, o seu organismo, fortalecendo contra a enfermidade, não é? Pode ser que Jesus tenha estimulado a enferma, não é? Não, essa febre não vai ficar, pode confiar, ela está se afastando, porque muitas vezes o enfermo precisa disso, não é? Jesus também curou um hidrópico, todos eles, Jesus os tocava, não é? Por isso que estamos citando. Agora vamos encontrar Jesus fazendo uma cura usando um recurso diferente. Trouxeram-lhe um surdo e gago. O homem era surdo e gago. E suplicaram que Jesus impusesse a mão sobre ele para curá-lo, né, para ajudá-lo. Jesus tirou o homem da multidão, levou-o à parte. Por quê? Aquela multidão de pensamento perturbado, confuso, ia ajudar? Não ia. Jesus precisava trabalhar com o homem, separadamente, não é? Então levou-o à parte. Vejam como influi o conjunto das pessoas. Às vezes a gente não sabe que o grupo todo deve estar pensando para o melhor, colaborando. Olha os elementos de sustentação aí, não é? A função deles. Então, tirando o homem à parte, Jesus pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Não só o toque. Agora Jesus usou a saliva dele. Poderia ser que tem propriedades medicinais, não é? A gente sabe que os animais se curam se lambendo, não é? Então, naturalmente, Jesus, a boca santa, não é? O corpo santo, deveria ter propriedades medicinais, não é? E era o que ele dispunha no momento. Depois, erguendo os olhos ao céu, olha aí a oração, a busca do amparo do mais alto, não é? Das forças que existem ao nosso redor, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. A palavra também é a vontade direcionando, não é? E abriram aqueles homens, para aquele homem lhe abriram os ouvidos e logo se soltou o empecilho da língua e ele falava desembaraçadamente. Agora um outro caso, um outro cego que ele encontrou em Betsaida. E o pessoal pedia a ele que tocasse o homem para ajudá-lo. Jesus o tomou pela mão, levou-o para fora da aldeia, olha, levou distante do pessoal, hein? E aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Quantas afecções oculares poderia haver naquele povo, não é? Por falta de higiene, pelo ambiente ao redor, poeirento, não é? Poderia haver muitas enfermidades. E Jesus dispunha da sua saliva, curadora, benéfica. Então Jesus aplicou saliva aos olhos do cego, impôs as mãos e perguntou: vês alguma coisa? E o homem disse: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Quer dizer, ele via vultos se movimentando, não é? Ele sabia que as árvores eram grandes, então ele imaginava, são os homens, né, que estão andando para lá, para cá. Jesus voltou a pôr as mãos sobre os olhos dele, aí o homem ficou plenamente restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Olha, a ação fluídica reiterada. Às vezes um passe só não basta para consolidar uma modificação no enfermo. Numa outra oportunidade, Jesus vai fazer algo
que a gente acha estranho. Encontrando um cego de nascença, Jesus cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. E disse: vai, lava-te no tanque de Siloé. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Esta passagem, será que está bem escrita? Será que está correta? Será que a narração ficou perfeita? Não foi deturpada com o tempo? Bom, vamos tomar como se ela fosse uma narrativa fiel e vamos ver o que é que a gente pode analisar. Por que Jesus usou terra? Nós já vimos. Propriedades medicinais. Há certas areias, certas terras que são muito benéficas, não é? Eu lembro do pessoal procurando a lama negra, procurando não sei onde tem, a pessoa toma um banho naquelas águas bem barrentas e ela se sente bem, sara certas enfermidades de pele, não é? Beneficia. Então pode ser que a terra ali tivesse propriedades medicinais. Ou quem sabe havia alguma coisa aderida no globo ocular do homem e era preciso raspar, tirar. Para isso Jesus precisava de uma pasta, não é? Algo resistente. Por isso ele fez então aquele lodo com a sua saliva. Ali não devia haver água, era um lugar geralmente árido, não é? Só havia as fontes. Havia o mar da Galileia, mas nem sempre Jesus estava perto, não é? Então não era fácil encontrar água naquela região. Por isso ele usou a saliva também. Agora, por que ele mandou o homem depois lá lavar os seus olhos no tanque de Siloé? Bom, pode ser que as águas daquele tanque também fossem medicinais. Aí complementava o processo curador. Ou então, uma vez que ele tinha feito aquele tratamento no olho do homem, era preciso retirar a lama, o lodo que ficou, não é? O homem não ia ficar daquele jeito. Para isso era necessário água, e a água tinha lá no tanque de Siloé. Então ficou a coisa mais compreensível para nós, não é? Estamos vendo Jesus trabalhando isoladamente, sozinho, parece para nós. Parece que ele trabalhava sozinho. Mas certa vez ele havia falado logo no começo para os seus seguidores, seus discípulos, que eles iriam ver os anjos do Senhor subindo e descendo sobre a cabeça do Filho do Homem. Quer dizer, que eles iam trabalhar com Jesus, iriam perceber que Jesus trabalhava com uma equipe espiritual que estava sempre em ligação com ele. Então, quando havia vibrações e fluidos favoráveis dos participantes, bastava que Jesus comandasse os espíritos amigos e eles iam lá até onde o enfermo se encontrava e curavam a pessoa. Porque os espíritos também podem curar ou não. Eles têm perispírito, têm fluidos, têm vontade. Eles agem com as leis da mesma maneira que os encarnados, não é? Mas também podia ocorrer uma comunicação de Jesus com espíritos que já estivessem lá no local. Porque nem sempre precisava espíritos daqui irem para lá. Porque por toda parte estão os espíritos do Senhor. Todas as pessoas possuem um espírito protetor, amigo, não é? Então, às vezes, bastava que Jesus, através da telepatia, mentalmente, encaminhasse a ordem, o pedido, não é? E oferecendo naturalmente o concurso dos seus fluidos, das vibrações apoiadoras das pessoas que ali se encontravam. E aí então era beneficiada a pessoa, mesmo à distância. É isso que nós fazemos nas vibrações de cura à distância. Nem sempre o enfermo precisa estar na casa espírita para ser beneficiado. Mas nós oferecemos aos bons espíritos fluidos, aquelas boas vibrações, e pedimos o concurso espiritual e os bons espíritos lá vão levando, não é? O socorro à distância. As pessoas melhoram, não é? Agora, é preciso que a pessoa onde está
não esteja, por exemplo, com a mente dispersa, assistindo televisão, se divertindo com alguma coisa, não, ela precisa também oferecer uma certa concentração. Por isso que a gente orienta as pessoas da família qual a hora em que vamos vibrar pela pessoa, e aí a pessoa se recolhe, se põe em oração, fica bem receptiva, não é? Para a ajuda dos espíritos. Mas como vemos, Jesus trabalhava assessorado por uma equipe espiritual, então ele podia curar à distância, com a ajuda desses espíritos do bem, né? Nós vamos ver algumas dessas passagens. Um centurião romano tinha um criado e ele gostava desse criado, era um homem bom esse centurião romano. Vocês têm a narrativa aí em Mateus capítulo 8, versículos 5 a 13. Mas se vocês pegarem Lucas capítulo 7, vocês vão encontrar a narrativa mais completa, como eu vou fazer agora. O centurião romano mandou pedir a Jesus, mandou um recado, através de algumas pessoas lá da sinagoga de Cafarnaum, mandou pedir a Jesus que curasse o seu servo. Imagine, ele era um homem que comandava 100 soldados, mas ele estava preocupado com o servo dele que estava doente. Quer dizer que ele era um homem fraterno, amoroso, não é? E o pessoal da sinagoga disse a Jesus: ele é digno de que lhe concedas isso, porque ele nos ajudou a edificar a sinagoga. Olha, que homem interessante! Ele não era assim intolerante, ele tinha compreensão para com a religião daquele povo, não é? Procurava ajudar. Então Jesus se dispôs a ir até a casa desse centurião para curar o servo dele. Mas quando Jesus estava a caminho, ele recebeu outro recado do centurião, porque avisaram o centurião que Jesus estava indo lá. E ele mandou dizer: Senhor, não é preciso que venhas à minha casa, nem eu sou digno de que entres nela. Mas dize uma só palavra e o meu servo ficará bom. Porque eu também sou um homem sujeito à autoridade e tenho soldados sobre minhas ordens, e digo a um: vai, e ele vai. A outro: vem, e ele vem. A um terceiro: faz isso, e ele faz. Quando Jesus escutou esse recado do centurião romano, Jesus se admirou muito e disse: não vi tamanha fé em Israel. Quer dizer que entre os próprios israelitas, Jesus não tinha encontrado alguém que entendesse, olha a fé raciocinada, que entendesse como Jesus agia. Jesus comandava espíritos, ele não precisava ir pessoalmente à casa do centurião romano, não é? Bastava ele dar uma ordem, e aqueles mensageiros iriam e fariam o serviço. Aí Jesus então, naturalmente deu a ordem e aquele servo do centurião ficou curado, mesmo à distância. Uma outra cura à distância foi pedida por um oficial do rei em Caná. Ele tinha um filho que ficara lá em Cafarnaum, estava muito enfermo. E esse oficial do rei pediu a Jesus: Senhor, desce antes que meu filho morra. Estava em perigo de morte, não é? Mas Jesus disse a ele simplesmente: vai, teu filho vive. O homem confiou na palavra de Jesus. Ainda agora há pouco estávamos comentando, a Fátima e eu, né? Quando a gente lê, conhece Jesus, como ele agia, o que pensava, a gente confia em Jesus. Que inteligência, que capacidade de sentimento e de ação. Então a gente confia em Jesus, ele é confiável, disse a Fátima. O homem confiou na palavra de Jesus, Jesus era confiável. E o homem correu para Cafarnaum, para perto do filho. Quando ele chegou lá, ele ficou sabendo que o filho ficara bom exatamente na hora em que lá, em Caná, Jesus havia falado: vai, teu filho vive. Naquela hora o moço ficou bom, não é? Então Jesus está agindo à distância com esses espíritos bons.
Outro modo pelo qual Jesus curava era quando as pessoas tocavam as suas vestes. Punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla, na barra da sua veste. E quantos a tocavam saíam curados. Será que era o fato das pessoas tocarem nas vestes de Jesus que os curava? Ainda hoje há pessoas que procuram trazer ao centro roupas de alguém doente ou perturbado para serem benzidas as roupas, porque eles acham que as roupas ficam benzidas e leva a bênção para o enfermo. A gente não tem essa prática, não é? A gente age com o pensamento, com o sentimento, à distância, mas não precisamos das coisas materiais, não é? Mas naquele tempo o pessoal achava que era assim, tocando a roupa dele, não é? Não era isso que curava. É porque as pessoas entravam em contato com a aura de Jesus. Lembram que quando mediram a aura de Chico Xavier, no momento em que ele estava orando, diz que era 1,5 metro que alcançava a aura dele, não é? Ao redor dele. Então, essa aura de Jesus era permanente. E a pessoa se aproximava e entrava na zona de grandes energias que poderiam ou não carrear para si, né? Era o campo de radiação fluídica de Jesus. Ali eles dizem que todos que a tocavam saíam curados. Ah, será? Todos? Não, ainda agora também estávamos conversando, vamos procurar se tem alguma passagem que explique isso melhor, porque naturalmente ele não podia curar todos, não era esse o propósito, não é? Ele curava muitos, mas não todos. Ele curava os que ofereciam condições para tanto. E por que nós temos essa afirmação? Vejamos aqui um caso que vai explicar bem. Que não era todo mundo que ficava curado, embora Jesus fosse um dínamo, fornecendo energias ao seu redor. Uma mulher há 12 anos tinha um fluxo sanguíneo, uma hemorragia. Ela já se havia tratado com vários médicos, mas não alcançara a cura. Olha, ela gastara tudo quanto possuía em busca da cura e não estava obtendo. Aí ela ouviu falar de Jesus. Então ela veio até onde Jesus estava, por trás dele, que ele não podia vê-la, por entre a multidão, e tocou-lhe a veste, porque todo mundo falava que se tocasse a veste dele, né? E ela tocou. Ela pensava assim, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Então ela fez isso. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada. A mulher percebeu a transformação no próprio corpo. E Jesus perguntou, quem me tocou? Os apóstolos disseram, ô Senhor, as multidões te apertam e te oprimem, estava no meio do povo, todo mundo tocando ele. Mas Jesus respondeu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu um poder, uma virtude, uma força. Jesus percebeu que alguém carregou a energia dele. Ele era um dínamo, estava no meio do povo, mas os outros se curaram? Não. Essa mulher conseguiu estabelecer a relação. Olha aí as leis das curas, não é? Jesus olhava ao redor para ver quem o tocara. Aí a mulher percebeu que não dava para se esconder, né? E ela estava certa de que ela havia ficado curada. Então, trêmula se aproximou, prostou-se diante de Jesus e declarou-lhe como fizera e por quê, né? Jesus disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Nós estamos vendo que nem todos se curavam. Jesus amava as pessoas, naturalmente queria curar a todos. Mas existem leis, não é? Tudo isso funciona de acordo com leis. A doença é uma terapia da alma. No nosso processo de evolução humana, a gente entra em enfermidades, aprende a suportá-las ou a sair delas. É um dos processos nossos de desenvolvimento intelectual e moral, não é? A doença é uma filtragem no corpo
dos efeitos prejudiciais que nós trazemos espiritualmente. Desequilíbrios são filtrados no corpo, não é? Muitas vezes na reencarnação. A pessoa filtra numa encarnação, através do corpo, vários problemas, se reajusta, enfrenta e depois se liberta daquela situação. A doença funciona como um processo que induz a reflexão, disciplina das atitudes. Então, enquanto a doença não produziu seus efeitos benéficos, ela não deve ser suprimida. É a mesma coisa quando a gente engessa um braço de alguém que fraturou o braço. Você vai tirar logo? Não, tem que haver o processo da recuperação por dentro do osso. Então, a doença tem uma função. E enquanto ela não exerceu sua função, não vamos retirar. Os Espíritos do Senhor podem realizar muitas coisas, mas não interferem aquilo que não seja para o bem. Não é? Então nós vemos que Jesus, por isso, não curava todos. De todos os enfermos que o procuravam, ele curou somente aqueles em que os efeitos purificadores da enfermidade já haviam atingido o seu objetivo reequilibrante. Eu me recordo que Arigó, o espírito Dr. Fritz, através dele, dizia que ele não sabia quem podia curar ou não podia. Que quando ele via uma luzinha verde sobre as pessoas, era sinal para ele, Dr. Fritz, que ele podia intervir no caso, porque ele não sabia as condições espirituais das pessoas, o porquê, para quê. Ele só sabia agir corporeamente, como um cirurgião, um espírito cirurgião. Então vejam, em alguns casos Jesus, com a sua sabedoria, compreendia se a pessoa devia continuar doente ou se a pessoa já estava, apesar de doente, aparentemente, já estava recuperada interiormente, já estava modificada, já estava realmente entendendo o que acontecera e desejando o melhor, não é? Eram essas as pessoas que Jesus curava. E Jesus ordenou aos seus discípulos: curai os enfermos. Claro, ele ensinou, abriu caminho para todos nós. Quanto possível, no que soubermos, vamos curar os enfermos, não é? Porque é uma lei de amor e caridade. A enfermidade é um problema que as pessoas enfrentam, que as faz sofrer. Olha a lei do amor ao próximo, não é? Curai os enfermos. Mas Jesus não disse só curem os enfermos, porque aí o pessoal ia todo ficar curando corpos. Anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino dos céus. Quer dizer, esclareçam as pessoas, informem espiritualmente, ensinem o porquê e para quê da vida, né? Ele não queria que curássemos apenas corpos, mas que orientássemos os enfermos para o entendimento e o cumprimento das leis de Deus. A verdadeira cura é a do Espírito. E essa cura do Espírito não se dá apenas porque os sintomas da doença física sumiram. O fato de ter sumido a doença física não significa que a pessoa está plenamente renovada. Ainda não é? Bem, vejamos então nós agora, ante a possibilidade de enfermar. A quem está no mundo, cultiva a saúde, mas não está livre de enfrentar enfermidades, faz parte das experiências do nosso mundo. Nós queremos evitar as enfermidades, ótimo. Para isso nós vamos cuidar do corpo, sim, mas não só. Porque agora nós sabemos das origens espirituais das enfermidades. Então, nós vamos também cultivar bons pensamentos, sentimentos, procurar praticar o bem e não o mal. E se apesar dos nossos cuidados, do corpo, da alma, a enfermidade nos vier? Vamos encarar como um alerta, uma advertência. Vamos pensar, pode ser uma consequência do passado, que está exigindo um reajuste, que eu volte ao equilíbrio espiritual, não é? Diante da enfermidade, não vamos complicar a situação com tristeza, desânimo, revolta, agressividade.
Tem gente que fica revoltada com Deus, como se Deus mandasse a doença. Eles não sabem que somos nós mesmos que causamos as doenças, né? Busquemos na medicina e nos recursos espirituais o alívio possível. Quem sabe até a cura. Por que não? Não é? E vamos nos conscientizar. O que será que causou essa enfermidade? Se a gente puder entender, a gente vai melhorar o nosso comportamento para que aquele mal não prossiga, não fique mais profundo na sua instalação, não é? E ainda, diante da enfermidade, vamos aplicar-nos no bom emprego das nossas possibilidades de ação. Porque a pessoa fica geralmente assim, estou doentinho, eu estou doente, eu estou doente, e cultiva esse estado. A doença causa algumas limitações, mas não nos impede totalmente. Nesse caso, a gente vai lembrar quem? Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Doença paralisante, deformante, dolorosa, que era a sua expiação do passado. Mas apesar da doença, ele falava do Evangelho, ele fundou uma creche, ele gravou discos, ditou livros, no meio daquele sofrimento todo, cultivando bom ânimo, a esperança, fazendo o que ele podia de bom, não só curtindo a doença, não pensando só na doença. Esse é o ensinamento que nós aprendemos, não é? Ao lado das nossas doenças e limitações, nós fazemos o bem que podemos. Porque fazendo isso, nós compensamos o desequilíbrio já causado. Nós mantemos o equilíbrio nas áreas que ainda não estão comprometidas e adquirimos merecimento para receber socorro espiritual. E se apesar de tudo nós não formos curados? Nós temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Se, porém, malgrado os nossos esforços não o conseguirmos, devemos suportar com resignação os nossos passageiros males. E a gente fica pensando, passageiro tem doença que leva anos como passageiros. Mas diante da vida imortal, uma vida corpórea não é nada, não é? Então são males passageiros mesmo. Diz Emmanuel no livro Seara dos Médiuns: lesões e chagas, frustrações e defeitos em nossa forma externa são remédios da alma que nós mesmos pedimos à farmácia de Deus. Pensemos ainda que de repente somos curados. Somos curados como aqueles 10 leprosos que Jesus curou. Mas só um voltou para agradecer. Jesus indagou: não foram 10 os limpos? Onde estão os outros 9? Jesus não estava fazendo questão de agradecimento pessoal. Imagine. Ele não era egoísta. Vocês têm que me prestar reverência porque eu ajudei vocês. É que ele era um mestre, estava sempre ensinando. Com essa pergunta, ele estava nos ensinando que a cura sempre representa uma concessão da misericórdia divina. Deus permitiu que alguém oferecesse recursos para nos refazermos, para sairmos da situação dolorosa, prejudicial em que estávamos. Quem é curado precisa reconhecer isso e ser grato pela colaboração prestada por aquela pessoa que se fez intermediária da bênção, não é? Não ser grato por uma cura revela que a pessoa não entendeu o quanto lhe foi concedido e provavelmente não saberá valorizar nem conservar a bênção recebida. Às vezes é que aparecem médiuns curadores e ficam horas atendendo ao povo, não é? Mas às vezes não esclarecem, não orientam, só curam os enfermos, mas não os esclarecem. E as pessoas saem dali dizendo: oi, que sorte que eu tive. Eu me curei, eu estou ótimo. E volta para a vida que tinha antes. Volta a gerar os problemas. Então nós estamos sabendo que não adianta simplesmente a cura do corpo. A que mais nos importa é o equilíbrio da alma, não é?
Lembram aquele paralítico do tanque de Betesda? Jesus tinha curado? Jesus o encontrou um dia lá no templo. E Jesus disse: olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Então Jesus estava ensinando mais uma vez, não é? Que às vezes nós restabelecemos o equilíbrio físico. É preciso que a pessoa mantenha esse equilíbrio fluídico por bons pensamentos, sentimentos e atos. Se não fizer assim, poderá gerar novas lesões orgânicas ou predisposição para enfermidades. Quer dizer que o manter a saúde é um trabalho constante de equilíbrio mental, do sentimento, das ações, não é? E também eu vou contar para vocês. Quando tive, há alguns anos atrás, um problema de saúde grave, não é? Parecia bastante grave. As pessoas falavam aqui no centro: ah, quem está doente é porque tem erros, é porque é pecador, porque falhou. Aquilo deprime a gente. E eu aprendi que a gente não deve falar assim para as pessoas, porque alguns apresentam as enfermidades visíveis, evidentes, outros carregam por dentro e nem sabem, não é? Então nós todos somos enfermos e não vamos fazer essa carga sobre a pessoa. Sabe porque você está doente? Ah, porque você certamente fez alguma coisa de errado, você transgrediu as leis divinas. Não é assim que nós devemos falar, não é? Devemos falar à pessoa: bom ânimo, não, vamos buscar o amparo divino, a bondade de Deus nunca falha, não é? Nós temos que animar a pessoa e não apontar-lhe as falhas, os problemas, porque nós estaremos agindo contraproducente. Nós queremos que a pessoa melhore. E como é que nós podemos, pelo pensamento, mandar uma mensagem deprimente para ela? Não é? Mas às vezes a gente precisa da experiência própria para aprender. A gente não faz por mal, não é? A gente pensa que está falando as verdades. Depende, verdade é uma pedra dura. Você tem que ver como você aplica a verdade, não é? Então agradeço a todos por a oportunidade destes comentários, que nos ajuda a entendermos os nossos problemas de saúde e doença, a confiarmos nos benefícios que podemos obter e da mesma maneira para com os nossos semelhantes. Obrigada. Por toda parte, os fluidos podem ser utilizados beneficiando as pessoas. E eu acredito que quando nós fazemos as reuniões mediúnicas, seja mediúnica ou não, que nós reunimos as pessoas procurando orar, vibrar para o bem, estão se produzindo fluidos bons. Os amigos espirituais estimulam. E o que eles fazem com esses fluidos? Só para nós? Ah, não, eles aproveitam para socorrer muita gente. Não é? Às vezes os que estão aqui pensam que estão tão necessitados. Ah, eu quero que Deus me abençoe e tudo. Mas está jorrando, está cheio de energia, certo? A pessoa só precisa entender mais. Mas energeticamente ela está bem. Então vamos brincar, os amigos espirituais às vezes tosquiam alguns e levam para quem está faltando. Não, de modo algum. Algumas pessoas têm medo de ajudar no campo espiritual, porque dizem: deixa eu, estou aqui protegidinho. Se eu vou tentar ajudar alguém, eu de repente entro em ligações, espíritos agressivos. Porque a gente aprende no Evangelho que vai se ajudar alguém e os espíritos adversários ligados à pessoa reagem. Ora, mas nós aprendemos com o Espiritismo que soldado que fica na retaguarda não ganha glória.
certo? Então, a nossa glória é entrar no trabalho. E, naturalmente, só vai nos acontecer aquilo que estiver dentro da lei divina. Se não estiver dentro da lei divina, não nos atinge. E quando a gente quer fazer o bem, a gente não atrai só os espíritos revoltados, a gente atrai os bons espíritos, que querem ajudar a humanidade. Às vezes são filtragens que o pessoal não entende. Vai começar um trabalho, encontra resistências, problemas anteriores se acentuam, é o teste. Se você não passar pelos testes da perseverança, do devotamento, você não alcança o rendimento maior, você fica paradinho aqui, certo? Eu ultimamente ando falando assim, que os bons espíritos são muito inteligentes e eles não gastam cera boa com mal defunto. Quer dizer, eles não ficam investindo nas pessoas tarefas, presenças, realizações, se a pessoa não resiste nada. Não, primeiro a pessoa tem que perseverar, desejar o bem, fazer, acontecer. Aí eles dizem, opa, essa pessoa merece, ela é disposta, ela quer trabalhar. Aí então eles investem na pessoa. Antes não, seria gastar cera boa com mal defunto. Na seara espírita, nós temos muita gente boa trabalhando há anos, 40, 50, 60 anos. Seu Hugo Gonçalves, lá no Paraná, está com 96 anos, parece. Ele anda de andador, mas ele fundou uma casa para crianças, ele melhorou aquele movimento espírita no norte do Paraná. É um batalhador, alegre, bem disposto, jovial, certo? Então, quer dizer, temos, por exemplo, o Hernani Guimarães Andrade, outro, já está idoso. Temos o Hermínio Miranda, grande escritor, também em plena atividade, 90 e tantos anos o pessoal está. Divaldo já está com 86 anos, em plena atividade. É a Deise, a nossa companheira Deise na casa, vem toda tarde, toda noite. O quê? As pessoas têm vida feliz, têm vida protegida, desenvolvem, realizam. Mas não pode ficar com medo lá no comecinho. Soldadinho raso, né? Não aguenta nada. E depois se instalou por aí essa ideia mesmo. Você entra em coisas espirituais, você atrai para si. É nada. A gente atrai o trabalho que a gente pode desenvolver. Deus não põe sobre os nossos ombros carga mais pesada do que a gente pode enfrentar. Então, bom ânimo e bom trabalho.